Como joga Marcos Antônio, o Vitinha do Morumbi, jogador que é o cérebro desse time do Crespo? Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges. Marcos Antônio tem sido um dos grandes destaques desse time do São Paulo na era Crespo. Tem jogado muita bola, já são 2 assistências pós-mundial. Eu tô com Alexandre Senechal. Conhece o Marcos Antônio? Pô, faz tempo. Faz tempo. Faz muito tempo. E vai trazer para a galera do Tricolor as características do jogador e o que tem mudado nessa nova era do Crespo, que tem bons resultados. Eu brinquei sobre isso porque eu conheci o Marcos Antônio na base do Atlético Paranaense quando eu trabalhava lá, 2012. Ele tinha 12 anos de idade. Marcos Bahia, né? Marcos Bahia, ele era chamado de Bahia, teve um embrólio com o Atlético, acabou não ficando, teve uma aventura fora do Brasil, jogou no Shakhtar, jogou na Lazio, jogou no Panathinaikos, rodou bastante pela Europa, voltou para jogar no futebol brasileiro ano passado pelo São Paulo, e nesse ano começa a mostrar um pouco do que a gente via lá. Ele é um meia que joga como volante, ele não é um camisa 10, mas ele é um cara que ele é um articulador, ele é um cara cerebral, um cara que consegue ser um organizador de jogo, e para esse estilo que o Crespo está utilizando agora, um futebol mais móvel, futebol de toque e sai, né, precisa de muita vitalidade, o Marcos Antônio, nosso grande Bahia, está fazendo um grande campeonato brasileiro. Esses últimos jogos estão sendo diferenciais mesmo. E até a brincadeira que o torcedor de São Paulo está fazendo com a comparação com o Vitinha, que é o que a gente citou, é muito por conta desse motorzinho, né? Exatamente. É um jogador estilo o Vitinha, que é um motorzinho que dá o passe e sai, ajuda a marcar. Apenas uma questão é que ele fisicamente é baixo, é fraco, então peca um pouco nisso, porque daí a questão física que não consegue ser tão... Vocês vão reparar que você não vai ver desarme aqui, você vai ver algumas interceptações, algumas bolas que ele consegue antecipar, mas muito por causa do corpo. O Marcos Antônio é um jogador que ele não tem muito esse físico para ser o primeiro volante, né? Para ser um cara que consegue brigar no corpo, né? E por isso que ele é o Vitinha do Morumbi, por isso que ele é o Pedro da Barra Funda, o chave brasileiro, porque lembra esse jogador mais franzino, menorzinho, que joga no meio campo, mas por conta da inteligência, né? Não é um cara tão marcador, mas a gente vai ver, vai entender um pouquinho de como é que é o Marcos Antônio tá sendo esse cérebro do time do São Paulo, principalmente na saída de bola, né? Ele é um cara que tem a facilidade de inverter corredor. Então você vai ver muito disso aqui na análise. Você vê que ele inverte o corredor e chega próximo do Wendel para participar da jogada. Até acelerei, porque ele vai chegar de novo na jogada, de novo de frente, de novo inverte o corredor. Começa a jogada aqui, quase dentro da sua área, e termina lá na frente. Aí o cruzamento sai, até não é certo, né? Mas a grande questão é essa. É um cara que dá dinamismo. E para um time que quer jogar veloz, que quer jogar nesse ritmo que o Crespo está implementando, o Marcos Antônio precisa até fazer isso. Ele precisa de um jogador que tem essa característica. E o Bobadilla tem sido muito importante também nisso. Tem jogado a dupla, né? Não à toa que o Alisson e Pablo Maia esquece, né? A dupla hoje, de volantes, o Alisson até chegou a jogar numa trinca, mas a dupla é Marcos Antônio e Bobadilla com o Crespo. É que eu acho que esses dois jogadores fizeram uma baita dupla. Sim. Só que fisicamente acabaram perdendo espaço por lesões. O Pablo Maia teve uma lesão muito séria. Sim. O Alisson teve uma sequência de lesões. São jogadores que foram indiscutíveis. Inclusive, o Pablo Maia foi convocado, o Alisson esteve numa pré-lista de seleção, mas agora estão perdendo espaço porque os dois jogadores estão muito melhor. E vai jogar com os 3 zagueiros, né? Que são 3 caras que dão segurança. Vai jogar com 2 volantes um pouco mais móveis. E quando precisar, 3 zagueiros e 3 volantes. Como colocou o Alisson também numa trinca mesmo com os 3 zagueiros, né? E agora, provavelmente com o Oscar sendo esse camisa 10. E pode ser, né? Porque você não vai jogar mais com ponta, né? Você vai ter os laterais, seja o Wendel, seja o Enzo Dias e o Cédric do outro lado, para fazer os lados do campo, né? Para serem esses caras do bate e volta, e vai encaixar Lucas, vai encaixar Oscar. Claro que vai demorar o Lucas um pouco mais, né? Isso, hoje é Oscar, depois Luciano e André Silva. Sim. Eu acho que o Lucas rouba a posição do André Silva. Pode tá? ser. Opinião particular O minha. Luciano de 9. Mas eu digo se tiver o time inteiro, mas enfim, isso é... Inclusive tem vídeo do Luciano aqui no canal. Vai ter, né? O vídeo do Marcos Antônio vai antes. Isso. E o vídeo do Luciano vai depois. Vai ter vídeo do Luciano em breve. Torcedor do Tricolor fica ligado porque também merece. Mas qual que é a grande questão do Marquinhos, então? Ele é um cara que ele faz essa cobertura, né? Pelos lados do campo. Recuperou a bola aqui pro São Paulo contra o Juventude. Sai, vê a participação do Bobadilla. Peraí. Você tá vendo ele de... volta ali. Vou voltar, olha que ele ergue a cabeça. Que a gente geralmente faz um negócio aqui, ó. Você tá vendo ele olhando aqui? Ele tá olhando pra galera. Vem na aberta aqui, Andrés. Boa. Ele tá olhando pra galera, pro torcedor de São Paulo, dá aquele apoio pro nosso canal, curte, compartilha, divulga, se inscreve se ainda não é inscrito, que isso ajuda em muito o nosso projeto a continuar crescendo. Dá uma olhadinha também que tem clube de membros aí, se puder dar aquele apoio pra gente, isso nos ajuda muito. Tem um Pix passando na tela, que também é uma forma de valorizar o nosso projeto e a gente trazer cada vez mais conteúdos do São Paulo. Tem uma playlist só com vídeos do São Paulo. Ele comentou sobre esse do Luciano que vai sair, acho que depois do Marcos Antônio, mas tem vários vídeos do São Paulo aí, então dá uma navegada que você vai ver bastante coisa. Agora vamos voltar pro Marcos Antônio, que é o que interessa.
cabeça. Belo gancho que você usou, tá? Mas a grande questão é essa. Sempre cabeça em pé, ele vê que o Bobadilla vai fazer ultrapassagem, a marcação não tá tão encaixada do Juventude, ele consegue ligar o passe no Bobadilla, que sai da posição de volante para conseguir chegar mais à frente, e aí a jogada sai, né? Tem um contra-ataque que o São Paulo consegue puxar nesse jogo importante, né? Bem, né? Que o São Paulo ganha do Juventude fora de casa, uma das 3 vitórias agora seguidas que conseguiu sob o comando do Crespo. De novo, passes rápidos para sair da pressão, de novo recebe de frente, inverte o corredor. Um jogo bem associativo, né? Encosta para buscar a bola do zagueiro, joga com o lateral e inverte o corredor no final, que é o final, a cereja do passe ali. Esse é o grande ponto, né? Você vê que o Marcos Antônio ele tem essa qualidade. Vai sair para receber de novo. Ele tá aqui na marcação, sai do marcador, consegue receber de frente, levanta a cabeça, vê as opções, ensaia um passe invertido, passa entre linha. Então é o cara que consegue fazer o time do São Paulo andar. E isso é muito legal. E é engraçado como você destacou que ele inverte muito o corredor. Naquele lance ele se posicionou para inverter o corredor, que acho que era o Cedric que estava livre por aqui, só que ele achou um passe melhor por dentro das linhas, como você citou, e foi uma jogada melhor do que uma bola lançada para a direita. E mostra muito a qualidade dele. Ele vai inverter o corredor para agilizar. Mas ele posiciona o corpo e consegue achar o passe aqui por dentro. A primeira ideia dele era inverter, Com só que toda daí certeza. ele achou um passe melhor. E ela chegou, né? O Cedric estava em condição de fazer o cruzamento, tanto que a jogada acaba saindo. Aqui é o lance do gol do São Paulo, o primeiro gol do Luciano contra o Corinthians. Ele não é um jogador tão forte, mas ele consegue ganhar em cima do Garro. Ganhou o duelo. O Garro, né, é um jogador que não é tão alto. Ele tenta, né? Muitas vezes ele não consegue, mas ele tenta fazer essa jogada por conta do físico. De novo, o Guinegão domina de costas, antecipação. Ele não consegue ganhar muito no corpo, mas ele tem inteligência para fazer leitura. E velocidade. Velocidade. Roubou, liga o contra-ataque. Aqui, quase o primeiro gol do Tapia com a camisa do São Paulo, né? Chegou a sair depois contra o Fluminense. Tapia é outro jogador. Aqui e esse lance a gente colocou na análise do Tapia que a gente fez aqui, tá? É verdade. Porque o Tapia, ele tem muito essa bola em progressão e velocidade para tentar finalizar. A gente colocou esse vídeo na análise. É verdade. Vocês vão reparar que o lance é o mesmo, tá? Acelerei a jogada porque a bola volta. De novo, Marquinhos aproveita a recuperação do companheiro, dá o passe, verticaliza e sai para jogar. E por que eu coloquei esse lance agora? Porque essa questão do Marcos Antônio ser um cara que é um meia jogando de volante é muito importante pelo posicionamento dele em campo. Porque ele é o primeiro organizador, ele é o primeiro volante que faz o time andar, mas ele também tem essa verticalidade com a bola no pé e buscando associação com os companheiros. E você citou um lance mais na frente ali, ele roubando a bola lá em cima, e a gente percebe muitas vezes ele no curtinho, na saída da zaga. E eu vou citar um exemplo, eu fiz a análise do jogo Sport e São Paulo, um jogo que o São Paulo... Foi São Paulo Sport, né? Foi no Morumbi. Sim. Um jogo que o São Paulo não foi muito bem. Jogou Ainda com o Zubeldia, né? 3 zagueiros e 3 volantes, só que o Marcos Antônio era esse camisa 10 naquela partida. E aí eu acho que ele não se encontra tão bem como esse segundo homem. Até pelo tamanho, como é que ele vai jogar de costas? Ele entre os volantes, ele não é a característica dele. Ele sempre foi muito bem jogando mais de trás, sendo um médio central. Por isso a brincadeira com o Vitinha, com o Pedro e com o Xavi. O rendimento São dele é muito meias maior. centrais, né? Nenhum desses é 10. E se botar esses caras de 10, eles não vão conseguir atuar da forma como eles atuam. Por isso que o rendimento, como você disse, dele é maior. E aí é legal essa questão do posicionamento, porque ele é o cara que dá jogo pro São Paulo. Recebe contra o Corinthians, tabela com o Luciano, projeta. Recebe o lindo passe de letra. Um spoilerzinho, esse vídeo tá na análise do Luciano que a gente fez. Também, tá? né? Também, né? Volta a jogada por dentro, né? Ele vai voltar como um meia, de novo. E aí ele vai conseguir fazer a jogada pelo lado e ter um cruzamento. O cruzamento não é tão bom, mas tem que ficar de olho nesse tipo de característica, porque isso vai aparecer também no vídeo. Mas você vê quantas vezes ele participou da mesma jogada. Participou aqui no canto, terminou lá na frente, fez o cruzamento. Então ele participa da mesma jogada várias vezes. E não é só nesse lance que você mostrou. Sim. Teve outros lances, que ele começa de um lado, termina do outro, continua andando. É um jogador extremamente participativo. A gente até não colocou aqui no vídeo, mas a mapa de calor dele é impressionante, porque é todo o círculo central dos dois lados. Ele se mexe muito na região central do campo, seja pela esquerda, seja pela direita, claro, com mais presença por dentro, mas é um cara que tem essa questão da movimentação. Um jogador que jogou muito tempo na Europa, né? Praticamente terminou sua formação como jogador na Europa. Então vai ser um cara de tocar e sair, de vir buscar, fazer uma cobertura por aqui, atacar o espaço que o companheiro deixou, que os times europeus gostam muito de fazer. Por isso ele tem essa característica também no futebol dele. De novo, Marcos Antônio vindo em progressão, entrando, ó o espaço do outro lado. Ele faz o cruzamento, como foi contra o Corinthians. A jogada até continua e o Fábio faz a defesa e impede o gol do Luciano, mas é um replay do que aconteceu no gol do Ferreirinha contra o Fluminense. Ele vem pela direita de novo como um meia, ele tem a opção do Cédric, mas ele observa. Ferreirinha está livre no segundo pau. A bola chega nele, gol do São Paulo. Cruzou com a mão, hein? Uma jogada que se repetiu várias vezes até ele conseguir dar essa assistência contra o Fluminense, né? Agora na última partida, vitória do São Paulo no Morumbi por 3-1 em cima do Fluminense. Aqui, de novo, começa como um volante. Vem,
vê que o passe está fechado, acelera a jogada. Vai se projetar como um meia, dessa vez pelo lado esquerdo do campo. Aqui, ó, tá pedindo a bola. E ele vai continuar, ó. Tá pedindo o passe aqui, ó. Toca a bola em mim, toca a bola em mim. A jogada vai para a esquerda, o zagueiro rebate mal, acho que o Ignacio, e ele não consegue completar. Mas aí também o Ferreira, eu achei que tomou a decisão errada. Sim. Que o Marcos Antônio tinha uma janela boa ali, em boas condições. Tudo bem, faz parte, o lateral estava ultrapassando, mas ele se colocou em condições de receber esse passe. E assim, o legal de ver é a repetição disso. Porque, de novo, ele tá praticamente como um meia esquerda. E ele entra como esse meia esquerda para fazer a jogada pelo lado do campo e dificilmente você vai ver ele finalizar. Ele cruza para trás, Bobadilha chuta, a bola pega na mão do Martinelli. É o pênalti que o Luciano perdeu. Então, assim, gerou uma situação importante de ataque pro São Paulo. Né? Volta nesse no início da jogada. Uhum. Esses dois últimos lances que você mostrou da partida Dessa contra aqui, o né? Fluminense. Contra o Fluminense. Não, pode passar esse pra ir contra o Juventude mesmo. Ah, contra o Juventude. Você mostrou dois lances pela esquerda, ele fazendo essa aproximação e ultrapassagem. Esse lance com o Juventude é parecido. É a mesma coisa. Só que outra partida. Você vê, né? Assistência contra o Fluminense, tava ensaiada. Assistência contra o Juventude também aconteceu outras vezes. Aconteceu os dois exemplos no jogo pós, né, contra o Fluminense. Tudo bem que a ordem tá invertida, porque eu quis terminar com um gol. O mais bonito. Mas ele já tá fazendo isso. Ele é um jogador que é um volante e sai como um meia. Pelo lado esquerdo, pelo lado direito, por dentro, invertendo o corredor, ou ele mesmo chegando na área para servir um companheiro melhor colocado. E aqui é legal, esse lance final, porque é o gol contra o Juventude, a jogadaça do Ferreirinha, mas a participação do Marcos Antônio. Ele já saiu da área. E aí ele vê o espaço. Ferreirinha, tudo bem, fazer uma jogadaça. Já tá pedindo de novo. Tá com a mão aqui, ó. Tô aqui. A bola chega no Marcos Antônio, ele toca para trás e o Luciano faz o gol. Então, assim, o legal de análise é a repetição do resultado, repetição da prática, que isso é treino. O Crespo chegou ontem no São Paulo, mas ele tem as suas ideias. Essa aproximação de 3 jogadores pelo lado direito ali, fazer esse jogo curtinho, com certeza precisa gerar superioridade no canto do campo. E a gente vê que são 3 situações que foram criadas. E assim, os times que jogam no 3-5-2 e que têm essa característica, eles têm meias centrais que fazem esse trabalho. Talvez o principal time que joga nesse sistema no mundo, a Inter de Milão, tem os 3 zagueiros, e que o próprio zagueiro às vezes faz um 4º jogador pelo lado, porque tem um ala, tem um dos meias e um dos atacantes caindo pelo lado do campo. O São Paulo não tem... Um pouco o Ferrarese, porque jogou bastante do lateral direito na temporada. Tem um pouquinho mais dessa saída. Não é tanto a do Alan Franco, mais de carregar com a bola dominada. Quando o Alan Franco joga na esquerda, até ele fica meio torto. Fica meio torto. O Sabino ainda tem esse passe. O Sabino um pouco mais. Mas eles são caras mais mais passadores, né? Os zagueiros da Inter de Milão são caras mais de projeção. Mais agressivos. Pelo lado, você vai ter o ala, você vai ter um dos atacantes e vai ter um dos meias. No caso, o Marquinhos, que tem essa liberdade, né, para sair por ter essa vitalidade. São 3 lances seguidos. Iguais. E a assistência também 3 lances e o gol também 3 lances pra gente mostrar padrões do que o Crespo tá implementando no time do São Paulo e tem dado certo, né? Perde pro Flamengo na estreia, até faz um jogo não tão ruim. Faz um jogo bom contra o Bragantino, mas toma um empate e ganha 3 seguidas. São 3 jogos do já Flamengo vitórias. Não foi um jogo bom. Discordo na... eu acho que assim, não foi tão ruim, entendeu? Porque a expectativa era do Palmeiras... Mas é um trabalho que... São Paulo perder pro Flamengo por conta da mudança de técnico. O Flamengo muito bem, né? Tudo mais. Mas, enfim, é um São Paulo que tem ideias e tem um jogador que tá pronto para executá-las da melhor forma possível. Por isso, é o Vitinha do Morumbis, é o cara que tá fazendo tanta diferença nesse time do São Paulo. E daí, pegando o gancho que você falou do Crespo, né? Essa análise é do Marcos Antônio, mas o quanto potencializou o futebol dele nessa pós-mundial aí e o quanto ele vem se destacando. E é engraçado, porque a gente vai atrás, a gente sempre traz questão de contratações, jogadores que vêm se destacando, e daí a gente foi atrás e percebeu o quanto o Marcos Antônio tem se destacado. É engraçado, porque antes do Mundial você não dava esse destaque todo. Era um bom jogador, sempre teve muita qualidade, mas o quanto ele tem, como eu falei, até sendo repetitivo, potencializou o futebol dele, tá jogando muita bola. Tá jogando mesmo, Marquinhos. Eu fico muito feliz, né? Porque conheci ele criança, com 12 anos de idade, jogando escolinha, né? Ele não era nem jogador de base ainda. Então, pô, pra mim é uma alegria imensa estar falando sobre ele. E é um jogador que nessa idade, da forma física que ele é baixinho, não é tão forte, que muitas vezes já cortam, né? O jogador não dá certo muito pela questão física. Você vê que o jogador evoluiu e deu muito certo. Naquela época, apesar de ser pequeno, ele não era ponta, ele já era 8. Então, um jogador que foi trabalhado muito assim lá na base do Atlético Paranaense, depois como profissional, e conseguiu virar, né? Mesmo sendo um jogador mais franzino, um jogador de força física, talvez não para a posição, consegue se adaptar pela inteligência que tem em campo. Tem que ter muita qualidade. É isso. Batido o martelo sobre o Marcos Antônio? Batido o martelo. Você, torcedor tricolor, o que tem achado das atuações do Marcos Antônio? O que achou da nossa análise? Deixa seu comentário aqui pra gente, que é muito interessante seu feedback. Mais uma vez, peço pra você, curte, compartilha, divulga com os amigos, se inscreve no canal, dá uma olhadinha no plano de membros aí e no Pix na tela, apoia o nosso projeto, que isso
nos ajuda cada vez mais a trazer mais conteúdos do São Paulo. Dá aquela olhadinha na playlist que tem bastante coisa. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.